David a respeito de que ele estava criando alguns patos. And said the river come up, each duck, they wanted fellowship with one another, and they couldn't do it because it was all fenced up. But when the water got so high, it just flowed the ducks out of the pen. E disse que o rio subiu, e cada pato, você sabe, eles queriam ter companheirismo uns com os outros, e não podiam porque estavam todos cercados. Porém, quando a água ficou tão alta, ela simplesmente fez os patos flutuarem para fora do cercado. Amém. So I think that's the way to do it. Is just the water's coming up, see, and we can get out of the pen and fellowship with one another. Have the real love of Christ in our hearts. Assim, eu penso que essa é a maneira de fazê-lo. É simplesmente que a água subindo, veja, e nós podemos sair do cercado e ter companheirismo uns com os outros, você sabe. Ter o verdadeiro amor de Cristo em nosso coração. And this full gospel business, man, has been an oasis for me, because many times I have brothers, fine brothers, and I guess every denomination I've ever met. E esses homens de negócios do Evangelho pleno têm sido um oásis para mim, porque muitas vezes eu tenho irmãos, ótimos irmãos, eu suponho, em cada denominação que já encontrei. Presbyterians, Lutheran, Baptists, Pentecostals, all different types of the Pentecostals, Church of God, and Nazarenes, Pilgrim Holiness, fine brethren everywhere. Presbiterianos, luteranos, batistas, pentecostais, todos os diferentes tipos de pentecostais, Igreja de Deus e nazarenos, peregrinos da santidade, ótimos irmãos por toda parte. But many times they cannot have me in their community because, see, not if they don't believe it, but see, we cut them off for the denomination. And when you do that, of course that does it. Porém, muitas vezes, eles não podem me receber em sua comunidade, porque, veja, não que eles não creiam nisto, porém, veja, isto os cortaria de sua denominação. E quando você faz isso, naturalmente, isso o faz. You're not long ago, there's a Methodist brother came to me, I won't call his name, but fine man. He's writing a thesis on divine healing, and he come to me for some talk. Aqui, não faz muito, houve um irmão metodista que veio a mim, eu não mencionarei o seu nome, um ótimo homem, ele estava escrevendo uma tese sobre cura divina, e ele veio a mim para uma conversa. We sat down and talked a little while, and he said, the only thing we got against you, you're hanging around them Pentecostals all the time. Nós nos sentamos e conversamos um pouco. Ele disse, a única coisa que temos contra o irmão anda com aqueles pentecostais o tempo todo. I said, then let the Methodist Church sponsor it. I'll come. That was different, see. He said, well, of course, I'm not the Methodist Church, I just belong with them. Eu disse, então, que a igreja metodista custeie isto. Eu virei. Isso foi diferente, está vendo? Ele disse, bem, naturalmente eu não sou a igreja metodista, eu só pertenço a eles. I said, that's it, see. They're the ones, the Pentecostals is the ones that open their doors, see. That's the ones I can get to. And as many as them that will open, we're ready to come in. Eu disse, é isto, está vendo? Eles são os pentecostais, são os que abrem suas portas, está vendo? Esses são aqueles a quem eu posso chegar. E a todos aqueles que abrirem, ora, nós estamos prontos para entrar. Like in the Revelations, the 3rd chapter said, I stand at the door and knock. If any man will open the door, I'll come in. And so, Como em Apocalipse, capítulo 3, disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. and that was Jesus. I always know that was Christ. And he is the Word. That's right. He is the Word. E esse era Jesus. Todos sabemos que era Cristo. E ele é a palavra. Isso mesmo. Ele é a palavra. And so the full gospel business, man, has been an oasis where we can come together, no churches to sponsor it. E assim, os homens de negócios do Evangelho pleno têm sido um oásis, porque podemos nos reunir. Nenhuma igreja está custeando isto. They're all together, the man out of the churches, and we come together in fellowship across the world, around everywhere. Todos eles juntos, os homens das igrejas, e nos reunimos e temos companheirismo, de lado a lado do mundo, por toda parte. I've helped establish many, many, many chapters throughout the entire world of the full gospel business, man. I'm thankful for that opportunity that was given me. E eu tenho ajudado a estabelecer muitas subdivisões por todo o mundo dos homens de negócios do Evangelho pleno. Eu estou agradecido por essa oportunidade que me foi dada. In there,
will sponsor it, and then all the churches, they want to come anyhow. Ali os homens de negócios custearão isto. Então todas as igrejas, elas querem vir de qualquer modo. But then if I don't want to never try to pull somebody from their church, just stay right in your church and scatter out the line. Be a real Christian, your pastor will appreciate you. Porém, então, eu nunca quero tentar tirar alguém de sua igreja. Somente fique exatamente em sua igreja e espalhe a luz. Amém. Está vendo? Seja um verdadeiro cristão. Aleluia. Seu pastor o apreciará. A real loyal, genuine saint. Any man that believes in God will appreciate a person like that. If Um santo, verdadeiro, leal e genuíno, qualquer homem que creia em Deus apreciará uma pessoa como essa. Sim. Now, I thank the brother here and his wife in this chapter for this opportunity, and may this chapter grow. Agora, eu agradeço ao irmão aqui e a sua esposa e esta subdivisão por esta oportunidade e que esta subdivisão cresça. May the blessings of God rest upon it and be an instrument in God's hands to save hundreds and hundreds of people before the coming of the Lord. And all the rest of you chapters are representatives here from the chapters. Que as bênçãos de Deus repousem sobre ela e seja um instrumento nas mãos de Deus para salvar centenas e centenas de pessoas antes da vinda do Senhor. Amém. E todo o restante de vocês, subdivisões ou representantes aqui das subdivisões. In the book of Psalms, now I want to speak on a real strange subject tonight, just for a little while. I've got some scriptures written down here. No livro de Salmos, agora, eu quero falar sobre um tema realmente estranho esta noite, só por um pouquinho. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, And I thought maybe that tonight I was going to speak on something different, but see the time get away. Well, I didn't want to stay that long, so I just turned over here and got some more scripture. e pensei que talvez isso, esta noite, eu falaria sobre algo diferente. Porém, ao ver o tempo ir embora, ora, eu não quis me demorar tanto assim, de modo que simplesmente abri aqui e obtive mais escritura. And I want to speak on the subject of the rapture. See? Now, we believe that there will be a rapture. All Christians believe that. That's Bible readers believes that there will be a rapture. E quero falar sobre o tema, o arrebatamento. Está vendo? Agora, nós cremos que haverá um arrebatamento. Todos os cristãos creem nisso, que são leitores da Bíblia. Creem que haverá um arrebatamento. Amém. And now to read for some background, we read the 25th Psalm, I beg your pardon, the 27th Psalm, 1 to 5 verses. E agora, para ler como base, nós lemos o Salmo 25. Eu quero dizer, desculpe-me, o Salmo 27, versículos 1 a 5. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? When the wicked, even mine enemies and my foes, come upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caíram. Though the host should encamp about me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this I will be confident. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to require in his temple. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e requerer no seu templo. Amém. For in the time of trouble he shall hide me in the pavilion, and in the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me upon a rock. Porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha.
May the Lord add his blessings to that reading of his word. Que o Senhor acrescente suas bênçãos a essa leitura da sua palavra. Now, today, speaking on this subject, and now some of you may differ, the avenues that I take. Agora, hoje, falando sobre esse tema, e agora alguns de vocês podem discordar das avenidas que eu tomo. But how many here believes that the Bible teaches there will be a rapture of the church? A catching away of the church. Porém, quantos aqui creem que a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento da igreja? Amém. Sim, Senhor, isso mesmo. Exatamente. Um arrebatamento da igreja. Whether you're Methodist, Baptist, Presbyterian, or whoever you are, Pentecostal, there will be a catching away. Quer você seja metodista, batista, presbiteriano ou o que seja, pentecostal, haverá um arrebatamento. Amém. And I think that in speaking, I just don't try to get up here to say something that I think would please the people. I've never been guilty of that. E penso que, ao falar, eu simplesmente não tento me pôr aqui de pé para dizer algo que ache que agradaria as pessoas. Eu nunca fui culpado disso. I want to get up here and say something as I feel led to say it that I think would be a help to you. Something that would further your experience with God if you are a Christian, and if you're not a Christian, make you so ashamed of yourself that you will become a Christian. Eu quero me pôr aqui de pé e dizer algo que me sinta guiado a dizer que eu pense que seria de ajuda para vocês. Algo que iria favorecer sua experiência com Deus se você é cristão. E se não é cristão, o deixe tão envergonhado de si mesmo, de modo que se torne cristão. And that's the purpose that I've always tried to line up my thoughts as the Lord will lead me. E esse é o propósito porque sempre tenho tentado alinhar meus pensamentos, como o Senhor me dirija. Now, we are warned that the doctrine of this in the last days will be scorned at. Agora, nós somos advertidos como a doutrina disto nos últimos dias será escarnecida. If you would, let's just read that just a minute. It's in 2 Peter, the 3rd chapter. Let's read just a moment on this, the 3rd chapter and the 3rd and 4th verses. Let's see if this is right. Leiamos isso só por um minuto, fazendo favor. Está em 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos ler só por um momento sobre isto. O capítulo 13, os versículos 13 e 4. Vejamos se não é isso mesmo. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. And saying, where is the promise of his coming? Since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e a água no meio da água subsiste. Whereby the world that was being overflowed with water perished. Pelas quais coisas pereceram os mundos de coberto com as águas do dilúvio. Now, we see that the reason that this subject is so lightened at is because that the prophet here has said that in this last days these scoffers would come saying these things. It's predicted. Agora, nós vemos que a razão por que este tema é tão enfocado é porque o profeta aqui disse que nesses últimos dias esses zombadores viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito. The reason that people are acting today the way they're acting, why you certainly are expecting it, because the Bible said that in the last days they be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. A razão por que as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo.
Ora, você certamente espera isto, porque a Bíblia disse assim: nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Truce breakers, false accusers, incontinent despisers of those that are good, having a form of godliness and denying the power thereof. From such turn away. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Can we look for impersonation of truth? Certainly. Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certamente. When Moses went down into Egypt to deliver the children of Israel with only a stick in his hand for vindication, with the God of heaven behind him. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão para vindicação, com o Deus do céu por trás dele, He performed a miracle. There come impersonators behind him and doing the same thing he did. See? ele realizou um milagre. Vieram personificadores atrás dele e fazendo a mesma coisa que ele fez, está vendo? Now, they come second after he did it first, then they come around because they were copying after what he did, impersonating the original. We find that. Agora eles vieram em segundo lugar, depois que ele fez primeiro. Então eles apareceram porque estavam copiando o que ele fez, personificando o original. Nós constatamos isso. And now you say, well, that was in the days of Moses, but the same scripture says that they'll come again in the last days. E agora você diz, bem, isso foi nos dias de Moisés. Porém, a mesma escritura diz que eles virão novamente nos últimos dias. Jambres and Jannes withstood Moses, so will these men of reprobate mind concerning truth. See? Impersonations, all kinds of things to upset people. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos quanto à verdade. Está vendo? Personificações, todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. Amém. And then, if this rapture which is coming to pass, and anything that God has in the line of His Word, there's always something to come out to upset that if they can. It's Satan's purpose to do that. E então, se este arrebatamento que acontecerá e tudo que Deus tem na linha da sua palavra, há sempre algo a sair para desnortear isso, se puderem. É o propósito de Satanás fazer isso. As the brother here from the meeting up there in Las Vegas said, Satan said the world was his dominion and that being his headquarters up there. Como o irmão aqui da reunião lá em Las Vegas disse, Satanás disse que o mundo era o seu domínio e aquele sendo o seu quartel-general ali. I know that Satan is the God of this world. Every nation under heaven is controlled by him. Exactly, this world belongs to Satan. But Jesus will take it over. Eu sei que Satanás é o Deus deste mundo. Toda nação sob o céu é controlada por ele. Exatamente. Este mundo pertence a Satanás, porém Jesus tomará posse dele. Amém. He offered it to him one day, and he refused it. But he said, because he knew he'd be heir to it in the times to come. Ele o ofereceu a ele certo dia. E ele o recusou, porém ele disse, porque ele sabia que seria herdeiro dele nos tempos por virem. Scoffers, just take for a few moments on that one word before we go further. Scoffers. Zombadores. Somente para tomarmos alguns momentos sobre essa palavra antes de avançarmos. Zombadores. I was reading a paper about 2 weeks ago in Tucson. There were some Englishmen from England had made a statement, it's in headlines in the paper, that the crucifixion of our Lord Jesus Christ was only fate between Pilate and Jesus. That he come to make make himself something. Eu estava lendo um jornal cerca de 2 semanas atrás em Tucson, onde um inglês da Inglaterra tinha feito uma declaração. Estava em manchete no jornal que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi só encenada entre Pilatos e Jesus, e ele veio para fazer só para se tornar alguém. And there's no way that we can disprove that to him because all the things of God is to be received by faith. We must believe it. E não há maneira em que nós poderíamos refutar isso para eles, porque todas as coisas de Deus são para ser recebidas pela fé. Amém. Nós devemos crer. Now he went ahead to give a description how that could be done.
Agora ele seguiu dando uma descrição de como isso poderia ser feito. You're not long ago in that great nation, London and England, rather, where that John Wesley and Charles and many of those great preachers of the early days, Spurgeon, and them had preached the gospel in the Haymarkets and everywhere there. Aqui não faz muito, nessa grande nação, Londres, na Inglaterra, melhor dizendo, onde João Wesley e Charles e muitos deles grandes pregadores dos dias primitivos, Spurgeon e os demais, tinham pregado o evangelho nos mercados de Fenway por toda parte ali. They turned down that message of their day and look what they are in this day. That's where Brother Williams and them are tonight. Eles rejeitaram aquela mensagem do seu dia e vejam o que eles são neste dia. Ali é onde o irmão Williams e os demais estão hoje à noite. It's one of the lowest degraded countries in the world. I've been over the world, but I don't know anything is so illegitimate as England. É um dos países mais profundamente degradados do mundo. Eu já viajei pelo mundo todo, porém não conheço nada que seja tão ilegítimo como a Inglaterra. Billy Graham said the same thing. Why he had to take his wife from the parks. How the acts between men and women were going on publicly in the parks. E Billy Graham disse a mesma coisa. Ora, ele teve de evitar que sua esposa fosse aos parques, pois os atos entre homens e mulheres estavam sendo praticados publicamente nos parques. When I was there, I never seen anything that would break a person's heart anymore than what was going on in England, which had the opportunity and one time led the world in a reformation. Just shows how it can fall. Quando estive lá, eu nunca vi nada que quebrantaria o coração de uma pessoa mais do que o que estava acontecendo na Inglaterra, a qual teve oportunidade e, certa vez, conduziu o mundo numa reforma. Só mostra como se pode cair. But you see what does that? The message that went forth then, the Englishmen try to hold that same message for today. That won't work today. It won't work. Porém, veja o que causa isso. A mensagem que saiu então, os ingleses tentam reter aquela mesma mensagem para hoje. Isso não funciona hoje. Não funciona. What if Moses would have come and brought Noah's message? We'll build an ark and float down the Nile. It wouldn't have worked. Como iria se Moisés tivesse vindo e trazido a mensagem de Noé? Nós construiremos uma arca e flutuaremos Nilo abaixo. Não teria funcionado. And neither would Jesus' message ever work on Moses. And neither will Wesley's message ever work in Luther, or Luther's message, vice versa. E nem teria a mensagem de Jesus jamais funcionado em Moisés. E nem irá a mensagem de Wesley jamais funcionar em Lutero, ou a mensagem de Lutero, vice-versa. And today, our last great Reformation was Pentecost. And today, we're moving from that. And the Pentecostal message won't mix with this because it's another day. E hoje nossa última grande reforma foi Pentecostes. E hoje estamos saindo disso. E a mensagem pentecostal não se misturará com isto, porque é outro dia. It's all the Word of God, but it's building, like the feet, arms coming up, it's forming a bride for the rapture. É tudo a palavra de Deus, porém está edificando, como os pés, braços, subindo, está formando uma noiva para o arrebatamento. Don't displace them people back there. They live to their message. All of them will come out within the bride. Está vendo? Não desloque aquelas pessoas lá atrás. Elas viveram para a sua mensagem. Todas elas sairão que estiveram na noiva. It's like life going through a stalk of wheat. It leaves the wheat, the hull, but the wheat forms itself like the grain of wheat that fell in the ground. Do mesmo modo que a vida passando por um talo de trigo. Ela deixa o trigo, a casca, porém o trigo se forma como o grão de trigo que caiu na terra. Here not long ago I was reading a book some German wrote in criticism. He said of all of the fanatics in the world, William Branham tops them all. Aqui não faz muito, eu estive lendo um livro que algum alemão escreveu e crítica. Ele disse, de todos os fanáticos do mundo, William Branham excede a todos eles. He said, why, he's nothing but he's a magician. He does these things, see the man not knowing. Ele disse, ora, ele não passa de ele é mágico. Ele faz estas coisas, veja, o homem não sabendo. And then the man was a critic. He didn't even believe in God. He said a God that could set up in the dark ages
hold his hands across his tummy and laugh at a bunch of Christians. E então o homem era um crítico. Ele nem mesmo cria em Deus. Ele disse: um Deus que pudesse ficar sentado na tenebrosa Idade Média, cruzar suas mãos sobre seu estômago e rir de um bando de cristãos. Being mothers, and his own disciples are supposed to be mothers with little children and things, and let lions eat them up and never even turn a hand. Sendo mães, e que se supunha serem seus próprios discípulos, mães com criancinhas e coisas tais, e deixar que leões as devorassem, e nem mesmo mover uma mão. You see where the carnal mind, where education and things can't catch the vision? Está vendo onde a mente carnal, onde a instrução e coisas tais não podem captar a visão? That carnal wheat had to fall into the ground. Just like Jesus had to fall to rise again, so did the church at Pentecost had to fall. Aquele grão de trigo teve de cair na terra. Do mesmo modo que Jesus teve de cair para se levantar novamente, assim a igreja do Pentecostes teve de cair. It had to go into the ground. Them dark ages, any wheat, any grain that goes into the ground, it has to lay in that dark time to bring forth. Ela teve de entrar na terra, aquela tenebrosa Idade Média. Qualquer grão que vai para a terra, ele tem de ficar naquele tempo obscuro para germinar. But it started sprouting in Martin Luther. Come on through Wesley, on out into Pentecost, now go out to the grain. Porém começou a brotar em Martinho Lutero, veio adiante através de Wesley, adiante até o Pentecostes, agora chegando para sair para o grão. And now the denominational systems that they left behind, they're stalks. That's all it's to be birthed, the denominational system. E agora os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás, eles são talos, isso é tudo. Há de ser queimado o sistema denominacional. But the real grain of wheat that come out of each one of those reformations will be caught up in the bride, and all together will make the bride. Porém, o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Tudo isto formará a noiva. Amém. Now we find out in England there, they impersonated the crucifixion not long ago. A bunch of those people, them long kids with them long hair and things, and hollering, called Jesus Daddy-O and all that stuff. That's scum. Agora, nós verificamos lá na Inglaterra que eles representaram a crucificação. Não faz muito, um bando daquelas pessoas, aqueles longos garotos com aqueles cabelos longos e coisas tais, e gritando, chamaram... Amém, né, meus irmãos? Amém. Que o Senhor continue sendo louvado, né? Vamos nos pôr de pé. Eu creio que devagarzinho nós vamos ouvindo a mensagem e a noiva vai sendo vestida, né? Para esse arrebatamento que está se aproximando, né? E a noiva não perde o foco, né? Ela captou a visão, o programa, o sistema de Deus, e Deus não muda, né? Você crê que você vai nesse arrebatamento? A noiva, ela é predestinada, né?